Uma outra abordagem frequentemente utilizada para armazenar dados persistentes de navegação em aplicações web envolve o uso de JSON Web Tokens. O JSON Web Token, com a sigla JWT, é uma abordagem para fazer a serialização de objetos JavaScript em um token. A comunicação entre o cliente e o servidor, utilizando esse mecanismo de armazenamento de dados persistentes de navegação, segue a RFC 6750 do padrão OAuth 2.0. Para ilustrar como funciona o JSON Web Token, considerem o seguinte código. Nesse código, nós importamos a biblioteca JSON Web Token e em seguida nós chamamos o método Sing da biblioteca. O método Sing ele recebe dois parâmetros, sendo que o primeiro parâmetro pode ser um objeto JavaScript qualquer. Nesse caso, nós passamos um objeto com uma única propriedade nome. E o segundo parâmetro desse método é uma chave. E esse valor de chave ele vai ser utilizado para serializar o objeto JWT, o objeto JavaScript em um token JWT. E em seguida, ele gera um token no formato como é apresentado no slide. Observem que a partir do token, é difícil você identificar exatamente o que está armazenado dentro do objeto. No entanto, a biblioteca ela também implementa o método verify. E esse método, se vocês passarem para ele como primeiro parâmetro o token e o segundo parâmetro a mesma chave que você utilizou para serializar o token, vocês conseguem decodificar o token em objeto, recuperando os dados do objeto JSON anteriormente armazenados. Nesse objeto, é importante observar que foi acrescentada uma outra propriedade, que é o IAT, que ela representa, é uma sigla para Issued At, que basicamente armazena a data em que o token foi gerado. Para utilizar o esquema de JSON Web Tokens para armazenar dados persistentes de navegação, para exemplificar o uso disso dentro de uma aplicação web, vamos considerar o seguinte exemplo. Nesse exemplo, nós temos duas URLs numa aplicação web implementada no lado servidor, sendo que uma URL nós gostaríamos que ela fosse protegida pela funcionalidade de login. Apenas os usuários que realizaram o login na aplicação podem acessar. Especificamente, dentro desse nosso exemplo, a nossa URL protegida vai ser a URL /data. E a nossa URL que pode ter acesso livre é a URL /login. O que nós desejamos implementar nesse momento é uma funcionalidade que, quando o usuário ele realiza a tentativa de acessar a URL /data, enviando uma requisição HTTP padrão, essa URL vai identificar que esse usuário não está logado. Então, o servidor deve responder com uma informação de que o acesso foi não autorizado. Uma vez que o usuário ele tente acessar a URL de login, ele vai ter um formulário, ele vai preencher esse formulário com suas informações de login, de usuário e senha. E uma vez que ele insira as informações corretas de usuário e senha, o servidor vai responder para ele com uma resposta de sucesso. E dentro da resposta, no corpo da resposta HTTP, vai ser enviado o token JWT. Esse token ele deve ser armazenado dentro do navegador web, porque ele vai ser utilizado para enviar as novas requisições que vão ser realizadas para o servidor, para identificar ao servidor que esse usuário, que esse navegador está autenticado dentro do sistema. Uma diferença em relação ao uso de JSON Web Tokens e cookies e sessions é que o armazenamento desse token deve ser implementado dentro do código JavaScript no cliente da nossa aplicação web. Enquanto que o uso de cookies e sessions, quando vocês utilizam essas outras abordagens, o navegador web ele faz esse armazenamento de forma automática. Uma vez que o token está armazenado dentro do navegador web,
O navegador web, a partir desse momento, deve, em toda a requisição HTTP que for realizada ao servidor, enviar o token e o servidor vai utilizar essas informações do token para identificar que o usuário está logado e então permitir o acesso ao URL/data. Observem que nesse exemplo, o token ele é enviado dentro de um cabeçalho da requisição HTTP, sendo que esse cabeçalho é o cabeçalho authorization. Ele tem uma informação de bearer seguido do token, como ele foi enviado do servidor para o navegador web anteriormente. O código JavaScript do lado cliente também é responsável por gerar esse cabeçalho de authorization, sendo que se ele não fizer essa inclusão desse cabeçalho, a requisição HTTP não vai enviar o token e o servidor não vai identificar que o usuário foi logado. Agora vamos ver como implementar essa funcionalidade dentro da nossa aplicação Express. Nesse nosso exemplo, eu vou utilizar o módulo JSON Web Token e também vou utilizar o middleware Express JWT. A primeira rota da nossa aplicação Express que eu apresento para vocês é a rota de login. Nessa rota, inicialmente observem que ela recebe uma requisição do tipo POST. E a primeira coisa que ela faz é, ela valida os parâmetros de login. Uma vez que os parâmetros de login, sendo que eles são os parâmetros de nome de usuário e a senha, uma vez que esses dados estejam corretos, é realizada a geração do token JWT. Observem que nesse token JWT nós armazenamos dois atributos por padrão, sendo que um deles é o parâmetro de login e o segundo é o parâmetro de feature. No entanto, poderiam ser armazenados quaisquer outras informações que poderiam ser utilizadas pela aplicação. Uma vez que o token é gerado, ele também vai ser enviado na resposta HTTP. Nesse exemplo, ele mostra como funcionaria quando uma requisição POST chega no nosso URL login com os parâmetros de usuário e senha corretos e basicamente a resposta HTTP vai ser uma resposta de sucesso, de 200 OK, enviando o token dentro de um objeto JSON para o cliente. A segunda rota da nossa aplicação vai ser a nossa rota protegida, que é a rota /data. Nessa rota, observe que nós fazemos a declaração do nosso middleware Express JWT. E esse middleware ele recebe dois parâmetros, sendo que o primeiro parâmetro é a chave do nosso JWT e o segundo parâmetro é o tipo de algoritmo utilizado para gerar essa chave. No nosso caso, quando nós geramos o token, nós não passamos qual é o tipo de algoritmo que está sendo utilizado. E por essa razão, ele leva em consideração que o algoritmo padrão é o HS256, conforme é ilustrado no exemplo. Um detalhe a respeito do uso desse middleware JWT é que quando vocês utilizarem o middleware, ele automaticamente vai bloquear o acesso ao URL/data, sendo que quando chegarem requisições do tipo GET para essa URL/data, se essas requisições chegarem sem um token ou se elas chegarem com um token inválido, que foi identificado que ele não foi gerado da forma como era esperada, ele vai retornar automaticamente uma mensagem de 401, negando o acesso a essa URL, a esse recurso dentro do servidor. E esse middleware, da mesma forma, se chegar uma requisição HTTP do tipo GET para essa URL, no entanto, com o token definido da forma correta, utilizando o cabeçalho authorization, com a informação de bearer e identificando que ele é válido para a nossa aplicação, ele vai permitir automaticamente o acesso, gerando uma resposta do tipo 200 e enviando a resposta para o navegador. Um outro detalhe a respeito desse middleware Express JWT é que ele disponibiliza automaticamente os dados do token dentro do atributo user do objeto de requisição da nossa rota Express, de forma que nós
Quando nós giramos o nosso token, nós estabelecemos dois atributos principais, o atributo de login e o atributo de feature, e essas informações elas ficam disponíveis dentro do objeto user do request da nossa requisição. Adicionalmente, para realizar o tratamento e armazenamento do nosso token, dentro do lado cliente da nossa aplicação, também é necessário que nós adicionemos um código JavaScript para tratar o token. Nesse exemplo, eu apresento para vocês o uso de um código JavaScript que faz esse tratamento. Observem que ele trata-se de um código JavaScript que vai ser ativado quando for realizado um clique no botão de Submit. Quando for realizado um clique no botão de Submit, basicamente, vai ser realizada uma requisição AJAX, utilizando a biblioteca Axios, uma requisição do tipo POST direcionada ao URL/login, enviando as informações de login e password. Uma vez que as informações de login e password estejam corretas, vai ser gerado um token JWT no nosso servidor e esse token vai ser enviado para a aplicação cliente. Uma vez que a resposta HTTP tenha sido enviada para o cliente pode verificar o token e ele é responsável por fazer o armazenamento dessa informação. Nesse nosso exemplo, especificamente, nós estamos utilizando a API de Local Storage do nosso navegador para armazenar a informação do nosso token. Uma vez que o token esteja armazenado dentro do navegador web do usuário, ele pode ser utilizado para realizar requisições direcionadas à URL protegida da nossa aplicação. Nesse exemplo, nós estamos realizando novamente uma chamada AJAX, utilizando a biblioteca Axios, utilizando o método GET direcionado à URL/data. Nessa chamada AJAX, observem que nós fazemos o uso da biblioteca Axios para enviar um cabeçalho authorization com a informação de bearer seguida do token armazenado dentro do nosso local storage. Uma vez que o token é enviado de forma válida e reconhecido pelo nosso middleware Express JWT, o Express ele vai gerar uma resposta de sucesso e vai enviar uma resposta JSON de volta para o navegador do nosso usuário. Nesse caso, a resposta ela vai conter uma mensagem e observe que dentro dessa mensagem nós estamos utilizando as informações armazenadas dentro do token, a informação de login e a informação de feature, conforme elas estão armazenadas dentro do atributo user, do nosso objeto de requisição, da nossa rota, tudo isso gerado pelo nosso middleware Express JWT. Essa aplicação que foi apresentada no exemplo, ela está armazenada dentro do seguinte URL, github.com, Watinha Node Examples 3 Master JWT02. E para estender como funciona essa aplicação, eu recomendo fortemente o estudo das APIs do JSON Web Token e do middleware Express JWT. Alguns pontos de discussão sobre esse nosso código envolvem, inicialmente, a consulta de login. No exemplo, eu fiz uma verificação de login correto utilizando um if. No entanto, em aplicações do mundo real, normalmente nós realizaríamos uma consulta no banco de dados com as informações de usuário e senha para verificar se elas estão corretas. É importante destacar a permissão que vocês vão dar para a chave JWT. É importante vocês observarem que a chave ela não deve ser compartilhada com o navegador web e nem com os usuários da aplicação, visto que se os usuários tiverem acesso à chave, eles também podem simular, forjar e implementar diferentes formas de acessar a aplicação sem necessariamente terem realizado o login correto na aplicação. Quando vocês estiverem utilizando o JWT, diferentemente do uso de sessions e cookies, vocês vão ser responsáveis por implementar os mecanismos de armazenamento do token dentro do navegador web. No nosso exemplo, nós utilizamos Local Storage. No entanto, vocês poderiam utilizar outras abordagens para realizar o mesmo tipo de armazenamento. Uma outra questão importante de ser verificada está relacionada aos tipos de dados que vocês querem armazenar dentro do token.
A princípio, dentro do token, vocês podem armazenar as mesmas informações que vocês armazenariam dentro de um cookie. O que é importante observar apenas é que atualizações nos valores armazenados dentro do token devem ser comunicadas ao navegador web, que deve armazenar um novo token gerado com outras informações. Tudo isso para garantir que as informações elas fiquem permanentes dentro não permanentes, né, mas que elas sejam armazenadas de forma persistente durante a navegação do usuário. E uma última informação importante de ser observada está relacionada ao tempo de expiração do token. A API do JWT e do ExpressJWT permitem a definição de um tempo de expiração dos tokens, que basicamente vai definir o tempo de duração da sessão do nosso usuário com a nossa aplicação. E é um parâmetro interessante de ser configurado para garantir a segurança, para melhorar a segurança da nossa aplicação.